o Senhor nunca desistiu de mim. Por que o Senhor nunca desistiu de mim? Ele nunca desistiu de Porque nós. eu tinha aquela mãe lá. Sim, um joelho dobrado, um joelho ali. A importância daquela mãe lá que a gente falou no começo. É verdade. Eu tinha aquela mãe lá. Glória a Deus. Que passava madrugadas chorando e orando, pedindo para o Senhor me trazer de volta para casa. Glória a Deus. Então, a oração de uma mãe, ela não tem como não ser respondida. É verdade. E hoje, mais do que nunca, você sabe o que é o poder da sua oração. Amiga, né? se eu tô aqui hoje, e se eu tô até viva, é pela oração da minha mãe. Eu tenho certeza disso, absoluta. Glória a Deus. Absoluta, que nunca foi conivente com nada errado, que nunca foi conivente com nada que fosse ao contrário do que era certo. Então, mesmo eu vivendo aquela fase lá do lixo, eu tinha minha mãe. De joelhos dobrados, De pagando o joelhos. preço, né? Amiga, eu cheguei a apanhar a levar pisa da minha mãe. Você sabe disso. Eu estou falando aqui porque é para as pessoas entenderem. Mas você sabe. Eu já velha, com 20 e tantos anos de idade, mãe. Sim. Eu lembro bem dessa situação. Lembro, claro, com certeza. Eu trabalhava, sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar, né? Eu trabalhava, eu fazia, como diz a história, virotes. Eu trabalhava, eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre trabalhei. E eu me lembro uma das vezes que eu fui trabalhar, que eu estava com o bracinho aqui, ó, todo marcado, da pisa que eu tinha levado. Se eu levantasse a minha fardinha aqui do trabalho, ó, tava aqui as marcas. E a gente lá atrás, a gente não tinha nem noção do que é, assim, do que a nossa mãe, ela queria nos resguardar, ela queria não tinha noção. Ela queria nos blindar ali de coisas futuras, de vergonhas, de passar vexames, da proteção mesmo da mãe, né, na vida da criança. E hoje, como mãe, a gente surta, né? Hoje, como mãe, a gente surta, né? A gente quer colocar, a gente queria colocar numa caixinha e dar um lacinho, né? Então, assim, a Mona Lisa realmente lá de trás de viver tudo isso, para resumir aqui, porque se deixar a gente não para de falar mesmo. É verdade. Né? Então, para resumir, a Mona Lisa vivia essa vida. Uma vida sem freio, talvez. Uma vida sem freio, uma vida que é o que eu lhe falei, com Deus. Porque eu sempre tive desde pequena, se eu não rezasse, se eu não orasse para dormir, eu tinha pesadelo. Então, onde quer que eu estivesse, como quer que eu estivesse, eu tinha que fazer pelo menos um Pai Nosso. Você já tinha Ou tinha que fazer para poder me deitar. Então, assim, nunca Deus ficou... Eu entristeci Deus, mas Ele nunca me abandonou. Primeiro porque eu sabia quem era Ele, e segundo que eu tinha essa mãe, né? Nunca abandonou. Mas Ele sempre esteve presente na minha vida. E eu sempre falo, assim, eu tenho isso comigo, assim, se nós estamos aqui hoje, vivas, com saúde, falando sobre esse amor tão lindo do Senhor, é porque Ele tem propósito. Tem. Não chegou ao fim da nossa caminhada, não chegou ao fim daquilo que Ele quer fazer, do que Ele ainda pode fazer através das nossas vidas. Ele quer fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. E eu sempre falo, Senhor, muito obrigada por ter nos limpado, nos tirado daquela lama, daquele lamaçal, daquela vergonha, de muitas vezes não ter um entendimento do que a gente estava passando. Mas o Senhor, Ele é fiel, minha gente, para cumprir. Você, mulher, que muitas vezes está aí perdida, está num caminho que acha que não tem volta, o Senhor sempre está disponível para um novo recomeço nas nossas vidas. Como a Mona Lisa falou, às vezes a gente está tão assim, embaralhada, a nossa vida está tão confusa que a gente acha que o Senhor nos esqueceu. Mas Ele nunca nos esquece. Não. Ele sempre está de braços abertos. Hoje eu lembro de coisas que eu digo, o Senhor não me esqueceu, mas lá atrás eu achava que o Senhor tinha me esquecido. Porque a gente fica com vergonha, né? Eu acho que é isso, a gente fica com vergonha de se aproximar do Senhor. Igual um pai, por exemplo. O meu pai, é como que meu pai dizia assim, eu abri de mão. E a gente achava que o nosso pai, lá, né? Uhum. É verdade. Agora, assim, também tem um entendimento que, a partir do momento que ele entra na nossa vida, existe transformação. Existe transformação, que foi o que aconteceu na tua vida. Totalmente. Porque enquanto nós estamos ali de qualquer jeito, tudo bem, né? Mas quando eles vêm pra cá, que eu tenho algo melhor para te oferecer, que eu tenho algo melhor para fazer na sua vida, aí verdadeiramente não tem como ficar como estava antes. Não tem. E aí entra o poder e a glória de Deus e tudo que Ele faz, né? Eu sempre costumo dizer, Deus, Ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não nos constrange, assim, ao ponto de nos envergonhar na frente das pessoas. Ele faz isso aqui. Ele faz com que a gente
se sinta forte, corajosa e venha aqui falar com um momento como esse, falar de tudo aquilo que um dia pra gente foi algo Uma vergonhoso, né? É verdade. Hoje o testemunho, ele é isso. Ele é isso. É você poder chegar agora, num momento como esse, e dizer assim, Senhor, agora eu posso falar. Tu me libertou, tu me curou, tu me transformou e agora eu posso ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Foi a obra do Senhor Jesus, né? E aí, passando essa fase... Você quer fazer pergunta? Sim. Essa nossa pergunta, ela meio que se encaminha para o que a gente já estava falando, né? Qual foi o momento decisivo em que você percebeu que precisava de uma intervenção divina na sua vida? E, consequentemente, como você ouviu a voz de Deus em meio a essa dor? Porque quando a gente está nesse meio, né, Mona, assim... Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas a gente vive algumas coisas, mas não faz sentido. Não. Os escolhidos de Deus, Mona Lisa, assim como eu te olho e vejo que você é uma mulher escolhida do Senhor, né? A Mona Lisa é uma mulher escolhida de Deus. Eu não sei o que será da tua vida de hoje em diante, mas eu sei o hoje. E eu creio que Deus tem coisas grandiosas. Eu creio e eu também. declaro para a sua vida E eu recebo o melhor de Deus. Eu declaro para a sua vida, você alcançando mulheres, famílias. Sim. Eu já falei para você várias vezes o como eu te enxergo, como o Espírito Santo te enxerga. O Espírito Santo te enxerga de uma maneira grande, alta, e como você falou, de uma maneira humilde na presença dele, num topo que a tua voz, ela vai ecoar na vida de mulheres, de famílias, de adolescentes. Eu consigo ver isso através da presença de Deus na sua vida. Amiga. E eu creio porque o Senhor, Ele quer fazer isso na nossa vida. É o que você falou, né? Os escolhidos, né? Os escolhidos. E os escolhidos, eles geram testemunhos muito fortes. É verdade. Né? Se você ouvir, assim, os testemunhos de grandes pessoas hoje da pregação, são coisas grandiosas, né? São coisas grandiosas. A gente sofre, passa por muitos desertos, mas é que para que a gente possa ter experiências e maturidade para falar sobre aquilo. Porque, na verdade, eu acredito que Deus trata nesse processo. Deus, Ele trata no processo, né? Ele trata lá, embaixo, né? Então, voltando à pergunta que você me falou, em que momento, né? Assim, é desse momento que eu vivi o lixo, que eu namorava o meu marido, pós isso, a gente casou. Sim. Né? A gente foi morar junto. E aí, foi onde tudo começou. O Senhor, o inimigo, ele quer destruir família, e o Senhor, ele quer formar a família. Formar, restaurar, curar, né? Curar nossas então, emoções. Quando você assume a vida família, começa a mudar na sua cabeça. E tudo aquilo ali não fazia... Aí começou a não fazer sentido para mim, algumas coisas. Algumas coisas eu comecei forçando para que, mais ou menos, elas continuassem naquele ritmo do namoro, aquele tudo errado, né? Mas você queria manter um casamento legal, né? Que o marido achava que aquilo que era legal, que você achava que aquilo que era legal, é aquele negócio que você vem dizer, não vamos deixar o casamento entrar na monotonia, vamos tentar manter o ritmo, né? Isso é verdade. É verdade. As mulheres, às vezes, e para se posicionar tem um preço. Com certeza. Então, quando eu comecei a me posicionar, o que é que entrou? As traições. Sim. Entendi. Quando não fazia mais sentido, quando eu não era mais a boazinha da farra, quando eu não era mais a boazinha das festas do interior, porque hoje, se eu vou daqui para... Eu moro na Ponta Verde, se eu for para uma festa no Farol, eu quero ir de Uber. Porque eu tenho medo de ir de carro, porque vai beber. Tudo mudou. Eu sou essa pessoa hoje. Mas lá atrás não, mas tudo não se torna mais tão interessante, né? É verdade. E aí é onde Deus começa a lhe cobrar posicionamento. E o Senhor começou, só que eu não tinha tanto entendimento.
Foi o que eu falei. Eu tinha um Deus, eu sempre tive Deus, eu sempre conheci Deus, mas eu não sabia da profundidade do Senhor, amiga. Eu não sabia da profundidade do Senhor. Eu sabia da vida espiritual, mas eu não sabia a profundidade da vida espiritual. Eu não tinha a noção que a nossa vida era movida na vida espiritual. Isso, porque assim, a gente não luta contra a carne. Então, eu queria me libertar daquilo ali, mas tinha algo espiritual por trás de tudo aquilo, né? Então, aí entrou as traições, eu adoeci. Eu não adoeci de ficar doente, de gripada, não. Eu adoeci a minha alma. Que é a pior coisa da vida. Eu me tornei uma mulher doente. Porque uma mulher traída, ela se torna uma mulher doente. A gente né? não tem noção do peso. Não. Uma mulher traída, não traída uma vez, não traída duas, traída, muito traída. Sim. Sabe assim? Ela se torna doente. É verdade. Eu acredito que a mulher traída, enganada, ela começa a enxergar coisa até onde ela não tem. Mas que mesmo no meio dessas traições, ainda existiam umas bebedeiras. E quando elas existiam, a bebedeira, junto com a traição, junto com o coração machucado, com a sua cabeça doente, o que era que acontecia? Agressões verbais. Sim. Né? Brigas feias dentro da minha casa. Até o ponto de uma vizinha chamar a minha mãe e dizer: tira sua filha daí, porque eles vão se matar. Eu lembro meio que você falou comigo sobre esse momento, que foi um momento que até então você achava que tudo que acontecia ali dentro da sua casa era só você e o seu esposo. Mas quando uma pessoa chegou e falou para sua mãe, buscou a sua mãe, a minha mãe e falou: tem algo errado com eles. Tem algo errado. Mas aí a pessoa começa a... Porque assim, geralmente, tudo é a culpa da mulher, né? O homem, ele trai, o homem, ele adoece a mulher, mas a mulher que é doida, a mulher que é problemática, ele que não está mais aguentando, mas ele adoeceu aquela mulher. E eu me tornei uma mulher doente, insuportavelmente doente. Doente. A alma apodreceu. Eu tomava remédios controlados, eu me lembro muito bem disso. Eu chegava a tomar só um, não. Eu tomava 1, 2, 3. E eu não dormia. Eu ficava aqui igual um zumbi, mas eu não dormia. Cheia de medicamento, né? Porque, e o Senhor, provavelmente, ele queria falar comigo que ali tinha algo espiritual. Que tinha mas algo só a mais. Algo a mais. Mas eu estava ainda tomada por tudo aquilo. Na verdade, eu acho que a gente passa por um processo de tirar as vendas dos nossos olhos. E é difícil. E entender, né? Que é justamente essa parte de como você ouviu a voz de Deus em meio à dor. Né? Porque assim, quando você falou o lixo, quando a gente está ali no meio do lixo, do lamaçal, da sujeira, vamos dizer assim, que é uma sujeira nossa, da nossa alma, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que está sobrecarregado nas nossas vidas, a gente não escuta nada. A gente não consegue ver um palmo à frente do nariz. A gente não consegue entender. Não tem aquele termo cega, surda e muda? Pronto, você fica cega, surda e muda. Cega. Amiga, você fica tão magoada, tão machucada, que é assim, algo inexplicável. E a dor é algo que nos corrói, né? A dor, você vai entulhando ali. É como se pegasse um tapete e você fosse colocando embaixo do tapete tudo que lhe fez mal, todas as suas tristezas. Você acha que você está pagando por coisas que você já fez de errado. Totalmente. Na sua cabeça, né? Tem totalmente aí você vai isso. Ali. Imagina a mente de uma pessoa só recebendo coisas negativas. E você ouve de pessoas isso. Sim. Você ouve de pessoas que você está pagando. Planta, colhe. Ok, realmente. O que se planta, se colhe. Mas não quer dizer que você vai colher o resto da vida, vai? A não ser que você continue plantando coisa podre. Isso. Deus, ele nos dá a oportunidade da gente pegar ali as nossas sementes e começar a plantar algo novo. Algo novo. Para que a nossa colheita futura seja coisas boas. E aí, amiga, nessa começar a colher o que é bom, em 2018, eu fui convidada por uma pessoa muito especial, que na verdade esse convite não era para mim.
Ela tinha ido convidar um outro casal para participar de um encontro da igreja. Sim. Isso foi no ano de 2018. Ela tinha ido convidar um outro casal. E ela chegou na minha loja e disse, fui ali, chamar fulano e cicrana para participar de um encontro. Não sei se eu posso falar o nome do encontro, eu não sei. Pode falar. Que é o ECC, Sim, que é o Encontro de claro. Casais em Cristo, Sim. que é inclusive da Igreja Deve Católica. falar, com certeza. É o ECC. E aí ela disse, e ela me falou que está se separando do marido. Quando eu for divulgar o pod, com certeza ela vai assistir, que ela é uma mulher muito de Deus, muito espirituosa, e meu carinho por ela é eterno, porque dali tudo começou a mudar. Graças a Deus. E aí ela disse, aí eu fiquei assim, ela não me convidou, só relatou, e o senhor me cutucando. Pede pra ir no lugar desse casal. Pede pra ir no lugar desse casal. O meu sogro e minha sogra já tinha feito esse mesmo encontro. Eu não sei se era alguns meses anteriores. Eu tinha achado tudo lindo, né? Mas eu não tinha sido convidada. E às vezes você fica com medo de dizer assim, eu queria fazer, e o povo entender que você tá com inveja. Mas porque temos que ter o espírito de ousadia, né? Só que aí o Senhor preparou outras pessoas, né? Pra chegar até mim.